Shalom, shalom a todos. Nós vamos continuar nesse mês 3 do calendário hebraico, falando sobre a Torá e a palavra de Deus. Nesse estudo, nessa meditação, nós vamos começar lendo Deuteronômio 31, que vai falar sobre o sucessor de Moisés. E Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. E lhes disse: hoje eu tenho 120 anos de idade, não posso mais sair, entrar. Também o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás, e Josué irá diante de ti, como o Senhor disse. Vamos ver o versículo aqui. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que tu. E o Senhor fará a eles o que fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles que ele destruiu. Essa terra prometida, a terra de Canaã, Deus disse que iria dar, uma terra que era muito rica, muito próspera, manando leite e mel. Uma terra de muitas riquezas, muita abundância, de alta produtividade, uma terra rica. Mas ali tinha inimigos, gigantes, os Néfilins, uma descendência maligna. E Josué, ele foi levantado justamente porque Deus viu nele capacitação de um guerreiro para derrotar esses inimigos. E nós vamos ver qual foi a principal espada que Josué utilizou para derrotar esses inimigos. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que façais a eles conforme todos os mandamentos que eu vos dei. Sede fortes, de boa coragem, não temais, nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Essa palavra é para mim e para você no dia de hoje. Quantos inimigos a gente tem na nossa caminhada? E os principais, anote aí, os principais inimigos, os gigantes, estão dentro de nós, não é fora, é dentro. A nossa luta, a nossa guerra é interior. O que é o exterior é infinitamente irrelevante, porque quando nós derrotamos os nossos inimigos internos, lá fora tudo muda. Toda a nossa perspectiva de mundo, de vida, tudo muda. E muitas vezes nós estamos guerreando fora e não entendemos que a nossa guerra primeira é a interior, é a interna. Amém? E Moisés chamou Josué e lhe disse diante de todo Israel: sê forte, de boa coragem, pois deve ir com este povo à terra que o Senhor jurou a seus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. E o Senhor é quem vai diante de ti. Nós temos que entender isso. Isso aqui não é uma historinha, não é uma história, é uma história, é algo real nas nossas vidas. Deus vai sempre diante de nós. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Ei, é para nós essa palavra. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Veja bem,
o novo líder do povo, né, Josué, claro que ainda não havia assumido, porque ele só assume após a morte de Moisés, ele não era um levita, ele era da tribo de Efraim, um efraimita. Ao contrário de Moisés, Moisés era um levita, irmão de Arão, então um levita. Portanto, aqui, né, está dizendo, Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes da tribo de Levi, que são responsáveis, né, pela guarda da Torá. E Moisés lhes ordenou, dizendo, ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão. Qual é o ano de remissão? Para quem assistiu o vídeo sobre Shavuot vai entender, né? Que é Shemitah, né? A cada 7 anos havia ali o descanso, né, da terra, o Shemitah, essa é a palavra, Shemitah. Também no vídeo eu falei que este mundo em que vivemos, ele é um mundo de 7 e o mundo vindouro é 8. Então aqui ele está dizendo, a cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos. Aqui em Deuteronômio 15:1 diz, no fim de cada 7 anos farás remissão, guardarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, mais uma vez 7, depois que tiveres recolhido o teu grão e do teu vinho, te alegrarás em tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias guardarás uma festa solene ao Senhor teu Deus no lugar em que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu incremento, em todas as obras das tuas mãos, portanto, certamente te alegrarás. Depois, né, quando se completava 7 Shabatotes, né, 7 anos de Shemitah, que dá 49, havia ali o 50º ano, que era Iovel, né, que é o jubileu como se conhece, amém? Quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher. Lerás esta Torá, esta lei, diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão dentro de tuas portas, para que possam ouvir e para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus e observar e cumprir todas as palavras desta lei. Veja que há uma lógica aqui, né? Então, quando alguém está ensinando a palavra de Deus, né? Ela está falando, né? Como ninguém ensina sem falar, a não ser que use linguagem de sinais, né? Para os surdos. Quando alguém, então, fala, tem que ter alguém ouvindo, né? Alguém ouvindo. Basta alguém falar e alguém ouvir? Somente ouvir? Não. Ele tem que guardar, ele tem que aprender, temer, né? Temer. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, temer ao Senhor vosso Deus, observar e cumprir. Isso fala de obediência. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá? Então, esse capítulo aqui, 31, nesse verso 12, ele vai falar especificamente a mesma ordem que ele vai dar para Josué no capítulo 1, no verso 8, que nós vamos ler mais para frente. E para que seus filhos, que não conhecerem nada desta Torá, desta lei, possam ouvir, aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra a qual ides, passando o Jordão para possuí-la.
E o Senhor disse a Moisés: eis que são chegados os teus dias para que morras. Chama a Josué, apresentai-vos no tabernáculo da congregação para que eu possa lhe dar uma ordem. E Moisés e Josué foram e se apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo em uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, seguindo os deuses dos estrangeiros da terra, para onde ireis, para estar entre eles, me abandonarão e romperão o meu pacto que fiz com eles. Que tristeza! Deus, sendo onisciente, ele já sabia que isso iria acontecer. Então, nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, e eu os abandonarei, esconderei deles a minha face, eles serão devorados, e muitos males e problemas lhes acontecerão, e dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males, porque o nosso Deus não está entre nós. E certamente ocultarei a minha face naquele dia por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Então vamos lá para Josué, no capítulo 1. Vamos ler desde o verso 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Josué, né, no hebraico, ele é o nome Yahushua. Você vai ver também até vou colocar aqui para vocês. Eles colocam também como Yehoshua, tá? Só que o nome Yahushua, ele quer dizer a salvação de Iá, né? Então, o certo é Yahushua, né? Porque Shua é salvação. Então, a salvação de Iá, de Yahuá, né? Iá é o bigrama. Então, o mais certo é nós falarmos Yahushua, ok? Vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Filho de Num, da tribo de Efraim, sucessor de Moisés como líder dos filhos de Israel. Tá? Então, ele tem o mesmo nome do Mashiach, porque ele prefigura ao Mashiach, né? Ele prefigura ao Mashiach. Vamos continuar então aqui. Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Então Josué, ele foi formado na escola de Moisés. Então ele era um cara preparado para essa função dada pelo Eterno. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente, sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar, veja bem, observar e agir de acordo com toda a Torá que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Então, a Torá é este caminho, né? Como se fosse uma estrada e que você pode andar somente por ela. Somente, né? Nós sabemos que o Mashiach, ele é a Torá viva que desceu do céu e ele diz: eu sou o caminho. Então, é esse o caminho que nós temos que andar. Não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Andar neste caminho, ok? Este livro da lei ou da Torá não se apartará de tua boca,
para nele meditares dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo. O que está escrito aqui? Com algumas coisas? Não. Com tudo o que nele está escrito. Porque então, é um condicional, farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Lembra que eu falei que o capítulo que nós estávamos lendo de Deuteronômio, o 31:12, ele era quase uma cópia, quer dizer, Josué é quase uma cópia deste capítulo e versículo, Josué, esse que lemos agora. Ó, este livro da Torá não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1:2, mas o seu prazer está na Torá do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Bom, então, conforme nós lemos lá em Deuteronômio 31:12, existem 3 questões a serem observadas: falar, meditar e observar, tá? O falar, né? Tudo foi criado pelo falar. É ou não é? Deus criou todas as coisas, como a gente vê lá em Gênesis, e disse Deus, né? E disse Deus. Então Deus falou, Deus pronunciou, palavras foram lançadas no universo e através delas tudo se criou. Então falar é algo imprescindível. Imprescindível. Não basta nós meditarmos e ficarmos engordando, tendo conhecimento, tendo revelação e não falarmos. Nós temos que falar. Essa é a nossa atitude. Deus espera isso de nós, tá? Então, falar é uma atitude natural daquele que medita na palavra. Temos que falar. Salmos 1:2, conforme nós já lemos, né? O seu prazer está na Torá do Senhor e na sua Torá medita dia e noite. Salmos 119, 171. Os meus lábios proferirão o louvor quando tiveres me ensinado os teus estatutos. Olha aqui, que perfeito isso. Então, quando nós aprendemos, quando nós já temos aprendido, os lábios têm que proferir o louvor. Que louvor é esse? Falar a palavra de Deus, exaltar o nome de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, né, principalmente pessoas do sistema religioso, que infelizmente, né, acham que a Torá, né, que compreende aí, que a gente chama de Tanar, né, que eles consideram como o Antigo Testamento, que isso caducou, que não é mais válido. Então, eles estudam somente o que é conhecido como Novo Testamento. Só que a nossa base, lembra que um edifício bem construído, bem forte, bem alicerçado, ele tem que vir através da palavra de Deus, tá? Essa palavra, ela é representada, né, por Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Através desse alicerce, os profetas, né, vieram. Nós hoje, temos que estar sobre esse alicerce, essa rocha. Uma casa edificada na rocha, lembra? A rocha que é Cristo. Então, ele é a Torá viva que desceu do céu. Não existe outro caminho. E as pessoas que não creem mais na Torá, o que elas pregam não tem fundamento. Não tem fundamento, porque não está alicerçado neste fundamento da Torá. Por isso que, para a gente começar a ensinar a palavra de Deus, nós temos que ter ciclos de Torá. O que é ciclos de Torá? É vários anos que você estuda a Torá. Não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, é vários anos estudando a Torá, tá? Então, nós temos que falar para proferir o louvor.
O outro aspecto é meditar. Existe um certo preconceito, né, quando a gente fala de meditação. As pessoas levam para o lado da meditação mística, né? Meditar, primeiramente, está dito que é necessário. Na palavra de Deus está escrito aqui. Nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. Meditar. O que é algo meditativo? O que é? É aquilo que está lá na nossa alma, que nós já falamos, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, ou seja, o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Isso é meditação. E nós meditarmos na palavra de Deus é justamente esse feedback que nós vamos recebendo do céu, da parte de Deus. Nós vamos lendo a palavra e isso é como, né, vai sendo derramado sobre nós. Essas revelações, vai sendo derramado sobre nós a sabedoria, a ciência. Ok? Então, meditar tem que ser algo natural para quem ama a palavra. Então, sem amor à palavra, dificilmente vai haver uma meditação saudável. Não faça nada, não é por força nem por violência. No começo, nós temos que insistir, sim, isso é verdadeiro, aconteceu comigo. Insistir, mesmo ir ler a palavra mesmo sem vontade, no começo da nossa caminhada, da nossa techuvá, sim, nós temos que insistir. Mas se essa falta de vontade, ela permanece, ela persiste, aí é um sintoma que nós temos que avaliar o que está acontecendo, porque com tanto tempo você ainda não ama a palavra do Eterno. Quem ama a palavra do Eterno, nós não temos vontade de sair dela. Nós temos vontade de ficar meditando realmente o dia inteiro. É óbvio que nós temos uma vida para viver no sentido de tarefas, de família, de trabalho. É óbvio, né? Mas assim, quando nós estivermos diante de Deus e da sua palavra, nós temos que amar fazer isso. Essa é uma meditação saudável. Salmo 119, 47 diz: e deleitar-me-ei. O que é se deleitar? É ter prazer em teus mandamentos, que tenho amado. Salmo 119, 97. Como amo a tua Torá. É a minha meditação todo o dia. Salmo 119, 167. A minha alma guardou os teus testemunhos e eu os amo demasiadamente. O terceiro item, então, que eu falei que eram 3 itens, é obedecer. Obedecer é algo inerente, é algo natural daquele que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus e que fala a palavra de Deus. Obedecer é algo necessário. Por quê? Os fariseus, eles meditavam, eles falavam, mas eles não obedeciam. O próprio Cristo falou: façam o que eles digam. Podem fazer o que eles dizem, porque eles eram estudantes da Torá. Mas não façam o que eles, no caso, o que eles não fazem, né? Ou seja, eles não obedecem. Até vou procurar esse versículo para falar direitinho para vocês. Bom, achei aqui no capítulo 23 de Mateus, só vou ler para vocês, tá? Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, quer dizer, sentar na cátedra de Moisés, na cadeira de Moisés. Moisés era alguém guardador da Torá, né? Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem.
Tudo quanto eles falarem é porque eles são estudantes da Torá. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, é sobre isso. Então, aqui, obedecer, conforme o Salmo 119, 101, refreei os meus pés de todo o caminho mau para que eu pudesse guardar a tua palavra. Salmo 119, 129. Teus testemunhos são maravilhosos, portanto a minha alma os guarda. Deus quer obediência, lembra? E não sacrifício. Isso é uma frase, né, que a gente ouve muito quando o profeta Samuel, ele puxa a orelha lá de Saul, né? Saul, ele já estava assim muito soberbo, né? Muito arrogante, muito vaidoso, e ele não esperou o profeta chegar para sacrificar, e ele pega e faz o sacrifício, né? Não podendo fazer, porque ele não tinha essa autoridade. E é essa frase que o profeta Samuel fala para ele: Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então é isso que Deus espera de nós. Obediência à sua Torá. Amém? Shalom, shalom.